Então vamos lá. Investidores, quero começar então no 4 horas, relembrando vocês que estamos num padrão de continuação da baixa, né? Isso é uma bandeira ou uma bearish rising wedge. E que não importa muito como você traça essa linha de tendência. Alguns vão falar que ela já foi rompida, outros vão falar que não. Eu acho que o importante aqui não é a linha de tendência, como eu sempre falo com vocês. O importante é a formação de um novo range e volume confirmando esse rompimento. No momento a gente ainda não tem esse volume, tá? Então eu acho que a gente ainda não se decidiu em prazos maiores. A gente precisa de um volumão confirmando, por exemplo, essa queda aqui, o preço formando um novo range. Para mim, a formação desse novo range não é novidade para ninguém, é a região próxima dos 32 mil dólares. Um rompimento aqui dessa região dos 32 seria muito ruim para o preço e denotaria para a gente que uma grande probabilidade da gente ir testar fundos mais próximos dos 30 mil dólares e provavelmente rompê-los, tá bom? Então eu ficaria de olho nesses 32, se a gente fecha um candlezaço de volume aqui, provavelmente nós vamos ter problemas. Em compensação, a gente continua entendendo zonas acima do preço agora como zonas de distribuição. E eu vou ficar de olho para demonstrações de força acima, primeiramente, desses 35 mil dólares e depois do topinho dos 36.500, tá bom? Então, acima dos 35, a gente pode voltar a ficar um pouquinho mais otimista, desde que a análise de sentimento também melhore, tá? Quero falar um pouco sobre a dominância, né? A dominância é que, apesar de não ter continuado a queda, o que é melhor do que estava ontem, né? Ela continua estática aqui na região dos 45,91. Isso para mim não é algo muito positivo. Por quê? Porque a gente teve a queda que a gente estava pensando. A gente perdeu os 34 mil dólares, foi testar os 33 e a dominância, quando isso aconteceu, ela não fez nada, né? Então o ideal para a gente acreditar que a gente estava formando um fundo é que essa dominância subisse. Não é o que a gente vê. A gente vê a dominância parada aqui, ou seja, as pessoas ainda acreditando nas altcoins. Beleza, pelo menos elas estão acreditando mais nas altcoins do que no Bitcoin agora, né? Tá no mesmo nível. E quando a gente está num ponto extremamente decisivo aqui, um ponto de suporte que se o Bitcoin perder, as altcoins vão sofrer. E as pessoas não estão com medo, elas estão neutras aqui nesse último dia, continua sendo um sinal de risco, tá bom? E um sinal que eu estou de olho aqui para ver o que vai acontecer. Se isso aqui voltar a cair, cara, para mim já era. Para mim a gente realmente vai cair, vai perder os 32. Porém, se isso aqui começar a subir, pode ser um bom sinal de que a gente está encontrando fundo para o Bitcoin. Beleza? Então esse está sendo um dos melhores indicadores para a gente se posicionar bem e entender os riscos inerentes de cada situação, de cada dia do mercado. Tranquilo? Aqui no 15 minutos, a gente pode enxergar que a gente rompeu e perdeu com volume a nossa região aqui de suporte dos 34 mil dólares, o que não é bom, tá? Tem muita gente presa aqui agora nessa região. E eu já vou começar essa zona de resistência a partir desse topo aqui nos 33.800 até os 35 mil dólares, tá? Muita gente presa aqui, muita gente acreditou que o preço ia segurar nessa região. Vou mostrar para vocês. E não vai ser fácil. Não vai ser tarefa simples o Bitcoin simplesmente fazer isso aqui. Se fizer, a gente pode voltar a ficar um pouco mais otimista, mas enquanto isso não acontecer, a tendência é de baixa aqui em todos os tempos gráficos. Vocês podem ver nas médias e a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado. Tranquilo? Na análise de sentimento, a gente pode entender que o preço, ele consolidou, né, ontem depois do nosso vídeo, ele testou algumas vezes aqui os 35 mil dólares, né, mas não conseguiu ultrapassar. E por que ele não conseguiu? Porque tanto as nossas sardinhas estavam comprando no mercado, quanto elas estavam acreditando que o preço ia subir entrando em long, né? Então você não pode ser um dos caras que não olha esse indicador aqui, vai lá e entra num pivô aqui falando, agora vai romper o topo, agora eu vou conseguir aqui, vou entrar pela análise técnica, esse rompimento de topo aqui, agora vai o Bitcoin. Primeiro que você tem que esperar confirmações, o que a gente não tem aqui nem nos 5 minutos, né? Aí segundo que, se você continuar operando análise técnica pura e simples e entrando no ponto onde todas as sardinhas estão compradas e todas as instituições estão tentando distribuir, você vai perder, tá? Isso vale da mesma maneira para a gente reposicionar os nossos stops só pela nossa aversão ao risco. O que é isso? Isso para mim é um dos piores erros que qualquer trader pode cometer, né? É aquela ânsia de garantir um lucrinho, aquela ânsia de garantia no 0 a 0. Então vocês ouvem muitas pessoas falando, não, o preço foi a seu favor, coloca no 0 a 0, preço andou e você tá bem na operação, coloca no 0 a 0. Cara, esse é um dos piores erros que você pode cometer no criptomercado em si. Por quê? Porque as instituições, elas vão em busca dos stops. E se você coloca stops óbvios, como por exemplo, acima de topos óbvios, para, entre aspas, garantir o seu lucrinho, você vai perder no longo prazo. A gente tem algo que a gente fala, a gente só reposiciona stop quando existe uma nova operação daquele determinado ponto. Você tem que reposicionar o stop só se você vê outra operação para você reposicionar o seu stop. A gente está aqui e tal, shortei aqui,
todo um lucrinho, vou colocar meu stop no 0 a 0 aqui. Não. Por quê? Porque você não tem uma nova operação ainda. Mas se você rompe para baixo, pá, faz um pivô, rompe aqui, talvez já seja o caso de você reposicionar seu stop. Correto? Então você tem que entender que você só vai poder fazer esse reposicionamento se você olha e fala que, pô, tô rompendo aqui, eu acho que eu tenho outra operação de venda aqui. Se eu tenho essa outra operação de venda, eu posso sim reposicionar meu stop, porque aí eu estou fazendo um reposicionamento racional. Então tomem cuidado com isso. Seus stops têm que ser racionais, nunca emocionais, nunca pensando, eu vou garantir dinheiro. Nunca. Tranquilo? Continuando aqui, falando um pouco mais, né, sobre situações como essas, você pode ver que as instituições elas sempre vão mandar o mercado um pouco acima de antigos topos para estopar quem está fazendo isso, tá? E quem está fazendo isso sai dos movimentos antes deles acontecerem. E eu espero que ninguém tenha caído nessa armadilha aqui na madrugada, né? Porque repara, a gente rompe para baixo, vai testando os 34 e as sardinhas o quê? Compram. A gente chega a 1,63 longs para cada short. Então aqui estava bem claro que vinha queda. Para quê? Para estopar e liquidar esse tanto de sardinha que acabou comprando aqui. E boa notícia, a gente conseguiu. A gente teve a maior liquidação aí desde que a gente começou essa quedinha no Bitcoin, como vocês podem ver, acho que no 15 minutos vai ficar melhor para ver. A gente teve a maior liquidação aqui, olha só, 3,7 milhões de dólares. E depois ainda tivemos outra aqui neste fundo próximo dos 33. Talvez por isso a gente já está tendo esse pullbackzinho aqui agora, olha só. E, na minha opinião, é um pullback natural, tá? Depois de tanta liquidação assim. Tranquilo? Nesse momento aqui, o nosso long short ratio deu uma melhorada, né? Ele, teoricamente, não confirmou esse novo rompimento para baixo aqui. Ele está em 1,37, o que para mim é neutro bearish, tá? Ele, para ficar positivo aqui, eu gostaria de ver ele mais próximo a 1. Tranquilo? Então, investidores, basicamente é isso no Bitcoin agora, tá? A gente está com um long short ratio neutro bearish, o nosso CVD continua subindo, mostrando muitas sardinhas comprando, mas a gente liquidou muita gente. Talvez seja o caso da gente retomar aqui essas nossas resistências, né? Fazer esses testes aqui para depois continuar a queda. Se romper, o jogo pode virar. Enquanto não romper ali os 35, o jogo não virou, na minha opinião. Tranquilo? Mas então, qual que é a minha estratégia no momento? Cara, de primeira a gente sabia, né, que a região dos 33 até os 32 ali era uma região de suporte importante. Então eu acho que quando a gente tem grandes liquidações próximas a essas regiões, faz sentido sim a gente acumular um pouco, tá? Então eu me expus um pouco mais no Bitcoin, né? A gente saiu com tudo ontem, me expus um pouco mais hoje e tô de olho para esse suporte dos 32. Se a gente rompe com o volume ali, ferrou. Outro ponto que eu fiz também foi fechar os meus shorts, tá? Não estou mais apostando na queda do mercado como um todo, pois eu acredito que a gente está num suporte importante. E esse suporte aqui não vai ser um suporte que eu vou querer brigar contra ele, tá? Repara que é justamente aqui o nosso ponto onde a gente teve mais compra e venda, quer dizer, mudou, né? Agora é os 34 mil dólares, mas é um ponto muito importante esses 32.500 até os 32, tá? Então aqui pra mim, olha só, é uma zona onde eu me sinto confortável em me expor um pouco, e se o preço vier aqui, eu pensar em sair fora, estopar mesmo, sem grandes prejuízos, né? Uma coisa é você comprar aqui nos 36 mil dólares e ter que estopar nos 32, uma coisa é você comprar aqui nos 34.500, 35 e ter que estopar nos 32, mas se você compra nos 33 vai estopar nos 32, cara, é aquele stop doce, nem machuca, tá? E se a gente perder com volume lá, eu fortemente recomendo que você stop, tá? Porque a gente pode ter sim mais queda forte, feia aqui, porque nosso open interest continua lá em cima e a gente também continua vendo a dominância aqui numa situação não muito confortável, levando em consideração a propensão ao risco das pessoas no mercado. Beleza, investidores? Então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito e deixar todas as dúvidas, críticas e sugestões nos comentários. Então é isso, um forte abraço.